Obrigada. Em primeiro lugar, vou pedir desculpa, como fica difícil para acompanhar os slides aqui, eu vou abrir o computador para eu conseguir acompanhar. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a todos e todas as autoridades aqui presentes, conselheiros, conselheiras da comunidade. Vou cumprimentar a todos na presença da Maria Helena e agradecer o convite de estar aqui, é uma satisfação enorme. Inclusive, eu fiquei emocionada com a parte de cumprimentos a todos os conselhos que estão aqui presentes. Achei realmente muito emocionante ver a adesão a esse evento tão importante para a celebração dos 10 anos da FECOMPAR, que faz um trabalho incrível de direcionamento, de orientação, de organização dos conselhos da comunidade e que é uma referência no país. Eu falo com você? Pode passar. Pode passar. Aí, obrigada. Vou falar brevemente sobre o histórico dos conselhos da comunidade. Há um histórico de entrada da sociedade nas prisões, muito vinculado à igreja, e desde 1850, com uma lei que organizou as câmaras municipais, já havia também a previsão de uma comissão de cidadãos probos que fiscalizaria as unidades prisionais, né? E no Rio Grande do Sul tem uma experiência que influenciou, inclusive, a instituição dos conselhos da comunidade na Lei de Execução Penal, que é o Conselho Comunitário de Assistência aos Presidiários, que remonta a 1950. Então, algumas ideias mobilizaram a instituição dos conselhos da comunidade na Lei de Execução Penal. Uma delas é o controle social da execução da pena, e a outra é envolver a sociedade na reinserção da pessoa privada de liberdade. Como foi mencionado, eu fiz meu doutorado em ciência política sobre os conselhos da comunidade e fiz pesquisas, documentais, entrevistas com pessoas que participou da elaboração da Lei de Execução Penal, que é o Dr. Miguel Reale Júnior, e com outras pessoas que participaram também de marcos importantes ao longo da história dos conselhos da comunidade no Brasil. E foi possível identificar, em 1977, teve uma comissão parlamentar de inquérito da Câmara dos Deputados que discutiu a situação penitenciária no Brasil, e essa comissão já trazia em todos os depoimentos, nas discussões, a necessidade de envolver a sociedade na execução da pena, né? De trazer a sociedade, de construir uma janela de algum convívio entre as pessoas privadas de liberdade e o mundo exterior, considerando que essas pessoas que estão privadas de liberdade vão voltar para o convívio da sociedade, né? E queria destacar também que até o processo de elaboração da Lei de Execução Penal, ele também foi um processo participativo. Ele é anterior à Constituição Federal, mas ele foi submetido à consulta pública pelo Ministério da Justiça em 1981. Depois foi realizado um primeiro Congresso Nacional de Política Criminal e Penitenciária, também em 81, para debater esse anteprojeto. Então, teve uma participação, uma mobilização da sociedade também na elaboração. Então, em 1984, foi instituída a Lei de Execução Penal, né, e os conselhos da comunidade. E eu queria destacar uma questão, que a experiência anterior do Rio Grande do Sul, de conselhos comunitários, esses conselhos eles eram vinculados às cadeias públicas da época, né? Então, eram órgãos vinculados ao executivo, à unidade prisional. E havia um entendimento entre aqueles que participaram do processo de elaboração da Lei de Execução Penal de que era
muito importante ter autonomia, que os conselhos, com a participação da sociedade civil na execução penal, tivessem autonomia para exercer essa fiscalização. E por isso foi estabelecido na lei de execução penal que os conselhos da comunidade ficariam vinculados, então, seriam instituídos pelo juiz da execução penal, né? Ficariam vinculados ao judiciário. Então, na lei de execução penal, eu falei um pouco sobre os objetivos, né, sobre controle social e de integração da sociedade para a ressocialização da pessoa privada de liberdade, mas esses objetivos não necessariamente ficaram tão claros com o texto da lei de execução penal. Em uma entrevista que eu fiz com o Dr. Miguel Reale Júnior, que participou da elaboração, ele diz que eles tentaram colocar, traduzir esses objetivos na composição, né? Então, assistente social, para toda essa parte voltada para pensar a ressocialização, né? O representante da Associação Comercial e Industrial para pensar na questão do trabalho, enfim. Mas nas atribuições, a gente identifica algumas lacunas sobre essas possibilidades de atuação dos conselhos da comunidade. E por isso a resolução do CNJ, número 488, ela é tão importante, porque ela deixa claro quais são essas possibilidades. Aqui eu apresento brevemente alguns marcos importantes que aconteceram para os conselhos da comunidade de uma maneira macro, né? Em 2004 foi iniciado um processo de repensar esse papel de atuação de uma maneira mais organizada, né? Mais institucional. O primeiro marco foi o manual para os conselhos da comunidade, elaborado pelo Conselho Penitenciário do Rio Grande do Sul, que foi publicado em parceria com a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E esse manual ele já traz concepções importantes sobre a questão da participação social, da representação, porque é preciso destacar que a Lei de Execução Penal ela antecipou um processo muito importante de participação social, de trazer as pessoas para participação no processo, né, da execução penal. Algo que foi depois inaugurado, instituído de uma maneira mais organizada e ampliada pela Constituição Federal. Mas a Lei de Execução Penal ela não foi atualizada depois desses novos princípios da participação social que foram inaugurados com uma onda participacionista, né? Mas eles impactaram a forma como os conselhos da comunidade passaram a ser vistos ao longo, né, o papel, os potenciais de atuação dos conselhos da comunidade passaram a ser vistos ao longo dos anos. Em 2004 também teve a instituição de uma Comissão Nacional de Fomento aos Conselhos da Comunidade pelo Ministério da Justiça, com participação de conselheiros da comunidade, de representantes de diversos órgãos. Também foi publicada uma resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que estipula regras de organização para os conselhos da comunidade, que já amplia de maneira significativa as possibilidades de atuação dos conselhos da comunidade em relação ao que estava previsto na Lei de Execução Penal. Em 2006, tiveram os encontros regionais dos conselhos da comunidade no Brasil, e prorrogação por tempo indefinido da Comissão de Fomento aos Conselhos da Comunidade instituída pelo Ministério da Justiça. Em 2008, foi publicada uma cartilha dos Conselhos da Comunidade do Ministério da Justiça. Na verdade, uma primeira versão tinha sido publicada em 2006, e daí em 2008 é a versão que imagino que a maioria dos senhores e senhoras conheçam. E que foi baseada, inspirada no manual elaborado pelo Rio Grande do Sul. Esse manual, inclusive, ele foi disseminado e vários estados publicaram manuais similares. E houve também a instituição da Federação dos Conselhos da Comunidade da área penitenciária do Rio Grande do Sul, um marco muito importante.
Em 2009, houve essa Comissão Nacional de Fomento aos Conselhos da Comunidade elaborou um anteprojeto de lei para alterar os conselhos da comunidade, buscando atualizar, né, construir com os conselhos da comunidade, Conselho Penitenciário Estadual e Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, um sistema de conselhos gestores de políticas penais, como ocorre em outras áreas. Mas mudar a lei de execução penal, ou colocar uma proposta de mudança da lei de execução penal, também abrir possibilidades para diversas outras mudanças pelo parlamento que poderiam também ir contra o objetivo inicial de aumento da participação da sociedade civil no processo de elaboração das políticas penais, né? Então, esse anteprojeto ele é um marco, mas ele não foi para frente, né? Em 2012, teve o Encontro Nacional dos Conselhos da Comunidade, como o Dr. Newton mencionou, ele foi um encontro importante não só para a troca de experiências, mas também foi um momento em que ele instigou a Maria Helena e outras pessoas a também criar a FECOMPAR, né? Em 2012 também foi publicada uma resolução do CNJ, número 154, que trata dos repasses de penas de prestação pecuniária, né, que até hoje é a principal fonte de recursos da maioria dos conselhos da comunidade. Essa resolução ela teve algumas dificuldades, alguns conselhos enfrentaram dificuldades no começo, né, para a implementação, e a FECOMPAR, junto com os órgãos do sistema de justiça aqui no Paraná, fizeram um trabalho articulado muito importante e que acabou organizando e facilitando esse repasse para os conselhos da comunidade no estado, que só depois de uma consulta do Conselho da Comunidade, acho que de Porto Velho, que acho que em 2017 que foi esclarecida essa questão para os demais conselhos, né? Então foi muito importante, é um marco isso, essa atuação da FECOMPAR junto com todos os órgãos do sistema de justiça aqui do Paraná. Em 2013, houve a instituição mesmo da FECOMPAR, né, que a gente celebra hoje aqui os 10 anos. Em 2018, teve a publicação também de um manual de procedimentos para conselhos da comunidade do Ministério da Justiça. E em 2001 foi inaugurado um processo muito importante do Conselho Nacional de Justiça com a pesquisa sobre os conselhos da comunidade no Brasil, né? Isso em 2021. E a partir dessa pesquisa, o CNJ pôde identificar um panorama dos conselhos da comunidade no Brasil que subsidiasse a elaboração da resolução que a gente vai discutir agora, e também um manual. Eu quero destacar muito que, para quem ainda não conhece o manual sobre a resolução 488, que olhem para esse material, ele está organizado de uma maneira muito clara, através de perguntas e respostas. Então, não deixem de ver esse material, porque aqui a gente vai ter pouco tempo para falar sobre as principais questões da resolução, mas se ficarem mais dúvidas, certamente elas são tratadas nesse manual. Então, sobre o contexto da resolução do CNJ número 488, né? Ela está baseada em disposições constitucionais, né, para o exercício da cidadania, fortalecimento da democracia, princípios fundamentais. Está baseada também em disposições legais, como já mencionada, da Lei de Execução Penal, né, que traz a necessidade de o Estado recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena, e estabelece os conselhos da comunidade como órgãos da execução penal. Está baseada também em disposições de documentos internacionais, como as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento dos presos, e normas do CNJ, como resoluções número 47, 96, 154, enfim, diversas. Não. Os princípios que guiam a atuação dos conselhos da comunidade, que pautaram também a elaboração dessa resolução, é o respeito aos direitos humanos, a democracia, a participação social, perspectiva histórico-social do delito, uma atuação voltada para o desencarceramento, atuação em rede
e respeito à diversidade e às diferenças. Qual a importância da resolução, né? A resolução, como eu mencionei, ela preenche lacunas deixadas pela Lei de Execução Penal, né? Ela traz esclarecimentos importantes sobre a composição, atuação do Conselho e do juiz da execução em relação às atividades do Conselho. A resolução reafirma o Conselho da Comunidade como um conselho da sociedade civil, ao contrário do que acontece em conselhos gestores de políticas, em que se tem uma composição paritária, um caráter deliberativo. O Conselho da Comunidade ele é um conselho essencialmente de participação social, é um conselho da sociedade civil. Apesar dos conselhos da comunidade não terem, né, essa característica deliberativa como tem os conselhos gestores da área de assistência social, de saúde, a resolução ela também marca a importância do conselho da comunidade também na formulação de políticas, em apoio também aos outros órgãos que são responsáveis pela formulação de política penal. A resolução também traz uma característica muito importante sobre o papel dos conselhos da comunidade, que se refere à articulação com outros órgãos, né? A execução penal, a política penal, ela durante muito tempo acabou ficando muito circunscrita à área da unidade prisional, né? E é muito importante trazer também as outras secretarias municipais, estaduais, que entregam políticas de educação, de saúde, de trabalho, de assistência social. Então, agora entrando mesmo na resolução, os objetivos da política judiciária para o fortalecimento dos conselhos da comunidade, que foi instituída por essa resolução 488 do CNJ, reforçar o papel do Conselho da Comunidade como agente ativo, articulador e mobilizador de direitos no âmbito da execução penal. Também assegurar a participação da sociedade na formulação, execução e monitoramento dos serviços penais, com vistas à redução da superlotação, superpopulação prisional, prevenção e combate à tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Também diminuir o distanciamento entre a comunidade e a prisão, promovendo a integração entre os estabelecimentos prisionais e as políticas públicas sociais, a partir do reconhecimento de que os direitos de cidadania não cessam com a privação de liberdade. E também promover os direitos fundamentais das pessoas submetidas ao cumprimento de penas e medidas de segurança e reduzir a vulnerabilidade da população carcerária a fim de estimular a integração social das pessoas egressas. E qual que é o papel do judiciário, né, em relação aos conselhos da comunidade? Cabe ao juiz ou juíza da execução penal instalar o conselho da comunidade, enviar ofícios para as entidades que, tanto aquelas mencionadas na lei de execução penal para representação no conselho da comunidade, quanto outros, e devendo também, na falta desses, priorizar a participação da sociedade civil. O juiz ou juíza da execução também pode publicar edital de convocação para outros interessados comporem o conselho da comunidade. E é muito interessante identificar que a pesquisa realizada pelo CNJ já identificou que cerca de 1/3 dos conselhos da comunidade já instituem essa prática, que é muito importante, porque ela democratiza a possibilidade de acesso, né, de participação nos conselhos da comunidade. O juiz ou juíza da execução penal também pode convocar reunião com os indicados e com a comunidade para reforçar a importância e atribuições do órgão e atuar na interlocução e apoio, né? Inclusive para identificar e construir mecanismos que contribuam para o funcionamento inicial e para a manutenção do conselho, né? Sempre respeitando as atribuições do conselho, a autonomia do conselho da comunidade, receber e dar encaminhamento a denúncias de violação de direitos humanos e garantias fundamentais, incidir proativamente para a estruturação física, humana e financeira, assegurar acesso aos estabelecimentos prisionais e divulgar a relevância do papel dos conselhos da comunidade. Em relação ao grupo de monitoramento e fiscalização local, né, do Estado, cabe fomentar a criação,
fortalecer o funcionamento e autonomia dos conselhos da comunidade e centralizar o monitoramento das informações e contatos. Aqui eu trouxe um quadro sobre a composição, porque a gente sabe qual é a composição que está estabelecida na Lei de Execução Penal. Esse quadro procura demonstrar que, desde de 2004, os materiais orientadores eles já foram ampliando, identificando essa necessidade de ampliar realmente a participação da sociedade civil. E eu destaco aqui também a questão sobre aqueles que são destinatários das políticas penais, né? Incluir as pessoas egressas, familiares de pessoas privadas de liberdade. A resolução do CNJ, né, ela reforça essa importância da sociedade civil, como movimentos sociais, associações de familiares de pessoas privadas de liberdade e egressas, organizações ligadas às políticas de direitos humanos, gênero, saúde, educação, inserção social e produtiva, cultura e defesa de direitos. Também instituições acadêmicas, conselhos profissionais e associações de municípios. A resolução do CNJ, assim como alguns materiais publicados anteriormente para orientação dos conselhos da comunidade, busca caracterizar, como eu já tinha dito, os conselhos da comunidade como um órgão da sociedade civil e não um órgão de partilha de poder entre Estado e sociedade, né? Esse empoderamento da sociedade ele é muito importante para o papel principal do conselho, que se refere ao controle social. O papel de fiscalização do conselho é algo muito importante, que deve ser central na atuação do conselho da comunidade, né? E por conta desse papel fiscalizador, a resolução e o manual preparado pelo CNJ levantam questões muito importantes sobre a composição do conselho. Um deles é a importância de envolver os destinatários das políticas penais do conselho, como os egressos e familiares de pessoas privadas de liberdade. E a gente sabe que, historicamente, alguns conselhos tiveram resistência a incluir essa participação de familiares de pessoas privadas de liberdade ou egressos, por uma questão de talvez facilitar um acesso a familiares que estariam presos numa determinada unidade, enfim. Mas é possível criar regras internas no conselho que minimizem essa possibilidade, né? Em comarcas em que se tem mais de uma unidade prisional, é possível criar regras em que os familiares não visitam a unidade em que seu familiar está privado de liberdade, ou em comarcas com uma unidade, pensar em outras formas de organização da atividade que não possibilite. O importante é não vedar essa possibilidade de participação, porque são pessoas que estão realmente afetadas pela execução penal e elas trazem uma participação muito qualificada, né? Uma outra questão relacionada à composição, que é trazida na resolução, é a participação de representantes, e principalmente no manual, a participação de representantes de agências de controle criminal, né? Diferentemente dos conselhos gestores de política, os conselhos da comunidade, eles não são órgãos de deliberação que vão decidir sobre as políticas de uma determinada área, né? Nesses conselhos é preciso uma composição tanto da sociedade civil quanto dos órgãos responsáveis por aquela política para decidir conjuntamente, né? O Conselho da Comunidade ele é um conselho da sociedade civil responsável por realizar um controle social e para poder fazer isso ele precisa de autonomia, né, para realizar esse papel de fiscalização de uma maneira adequada e isenta. Mas é claro que, assim, é muito interessante que o Conselho desenvolva outras atividades de articulação, de formulação e de execução de projetos de uma maneira articulada com esses órgãos, né? A atuação está realmente imbricada. E, então, construir canais de colaboração é muito interessante para todos, mas, claro, sem prejudicar a autonomia necessária para exercer o papel de fiscalização. E
gostaria de destacar também uma parte da resolução que se refere à importância da participação de todos os municípios quando a comarca abranger mais de um município, né? A resolução também destaca a possibilidade da publicação de editais para convocação de interessados, eleição de diretoria e presidência pelo próprio conselho, e estabelece que a diretoria deve ser preferencialmente composta por atores sociais e não atores públicos da área criminal ou da execução penal. Eu vou passar essa parte mais rápido, porque a gente está finalizando aqui, mas é possível também identificar no manual os procedimentos para como instalar o conselho. Aqui, desculpa, pode passar. Só esperando o slide. Pode passar o slide, por favor. Bom, então é possível no manual. Tá bom, eu vou continuar falando para a gente não perder tempo. Então, é possível identificar como instalar os conselhos. Então, tem alguns atos preparatórios, como envio de ofícios, depois a própria instalação, com uma portaria de instalação, depois a posse dos conselheiros. E essa iniciativa para o início desse processo, ela pode ser do judiciário, mas também de outros atores públicos ou da própria sociedade civil que podem instar o juiz ou a juíza a instalar o conselho. De novo. Em relação à natureza jurídica, também teve uma questão, né, muito importante colocada nessa resolução, que os conselhos da comunidade podem optar se constituir com personalidade jurídica de direito privado, como associação sem fins lucrativos, e aqui no Paraná nós sabemos que a imensa maioria dos conselhos já estão formalizados, e isso facilita muito a captação de recursos, né, para uma maior sustentabilidade das atividades dos conselhos. Sobre a diretoria, não há restrição ao número de membros, né? A forma mais tradicional inclui o presidente, vice-presidente, diretores. Também não há limite para mandato, mas é comum que se estabeleça mandatos, né? Por exemplo, de 2 anos, com a possibilidade de reeleição. Mas eu queria destacar que, apesar de a instituição de mandato ser um mecanismo importante para uma alternância, a gente sabe que muitas vezes há a atuação do conselho depende de pessoas, né? E está muito vinculada ao papel daquelas pessoas. Então, isso precisa ser considerado no contexto local. Se algumas pessoas, às vezes, saírem do conselho da comunidade, a sua atuação acaba deixando de existir. Então, é claro que essa questão tem que estar adequada ao contexto da comarca. O Conselho Fiscal, principalmente os conselhos que se constituem como associação sem fins lucrativos, né, é muito importante ter um Conselho Fiscal para o controle e fiscalização das contas. Em geral, os integrantes do Conselho Fiscal, eles também são eleitos, mas eles não fazem parte da diretoria. O planejamento também é uma atividade muito importante para que os conselhos não fiquem apenas enxugando gelo, e consigam, né, planejar suas atividades para poder fazer captação de recursos, estabelecimento de parcerias, para poder executar projetos. A resolução, ela também destaca a importância de manter a autonomia dos conselhos da comunidade, né? Eu tinha falado anteriormente que as pessoas que elaboraram o anteprojeto de lei da execução penal, eles pensaram em instituir os conselhos da comunidade como um órgão vinculado ao judiciário e não ao executivo, para que tivesse essa autonomia para fiscalizar as atividades do executivo, né? Mas é importante destacar também a importância de garantir a autonomia dos conselhos da comunidade também em relação ao judiciário. O papel do judiciário é muito importante para dar o apoio, o suporte para
desenvolvimento das atividades do Conselho da Comunidade, mas não deve ser um papel de ingerência sobre o que os conselhos da comunidade devem ou não fazer. E também a questão da sustentabilidade, né? Ela também é um desafio que é enfrentado pela maioria dos conselhos, porque os conselhos da comunidade, apesar de terem sido estabelecidos como um órgão da execução penal, eles não foram dotados com fonte de recursos públicos, então a captação de recursos ela é muito importante. Então, vou passar rapidamente para a gente entrar já nas atribuições, porque a gente está terminando o tempo. E eu já destaquei, né, a importância dos recursos financeiros. Eu vou só fazer uma menção sobre os recursos humanos. É muito. Desculpa, o tempo acabou, então desculpa, vou finalizar aqui. Mas os recursos humanos também, tipo, contratação de pessoas, equipe garante uma sustentabilidade. Vou só tomar mais 2 minutos para finalizar. Sobre a função dos conselhos da comunidade, né? A resolução, esse quadro. Passa para mim. Isso. Eu vou disponibilizar depois dessa apresentação, vocês conseguem ver com detalhamento, são muitas informações aqui. Aqui é só para mostrar que já tinha, né, esses materiais orientadores que eu mencionei antes, eles já traziam, já buscavam tentar esclarecer outras possibilidades de atuação dos conselhos da comunidade. E o CNJ, a resolução do CNJ, ela esclarece de uma maneira muito organizada, traz esclarecimentos sobre dúvidas que ainda permaneciam e tem funções importantes de um papel fiscalizador, também tem de um papel de uma natureza articuladora e formuladora, né? A parte de formulação, não existe um mecanismo de troca estabelecido entre os conselhos da comunidade e o executivo, mas a gente identifica que vários conselhos da comunidade já conseguiram estabelecer esse mecanismo, essa troca, e incidir na formulação, seja de políticas para a unidade prisional especificamente, ou de uma maneira geral no Estado, né? E também uma função executiva dos conselhos, né? Eu vou só destacar uma última questão que é trazida na resolução e que gerou polêmica, que é sobre o artigo 13 da resolução. Ele estabelece alguns cenários em que a aplicação de recursos é incompatível com a finalidade do órgão, especialmente no que se refere à construção, reforma e estruturação de estabelecimentos penais. Todos nós conhecemos a precariedade, né, em que se encontram diversas unidades e que a possibilidade de mobilizar recursos para fazer reformas e melhorar a infraestrutura é algo que realmente faz diferença na vida daquelas pessoas que estão privadas de liberdade, né? Mas é importante deixar claro que o papel do Conselho da Comunidade não é de prover recursos ou de substituir o Estado nas suas funções. O Conselho ele pode atuar na articulação com os órgãos responsáveis para buscar soluções para o Executivo implementar, mas os Conselhos da Comunidade não devem substituir o Estado, né? Esse é um papel do Estado e acaba que os Conselhos da Comunidade ficam, como a gente viu na pesquisa realizada pelo CNJ, que foi publicada em 2021, a segunda maior atividade depois de inspeções, a maior atividade realizada pelos conselhos é investimento em infraestrutura da unidade prisional. Então, isso está tomando tempo, recurso de conselhos da comunidade, que devem estar, na verdade, sendo direcionados para as outras atividades que são, sim, função dos conselhos da comunidade. Muito obrigada.